Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Brincantes, a formação do professor que brinca. Hoje nós vamos falar dos aspectos da subjetividade, os aspectos subjetivos do brincar, da brincadeira na formação da infância. Na última aula nós vimos que todos os filhotes brincam, então brincar é um aspecto natural, instintivo a todos e comum a todas as espécies de mamíferos. No entanto, como somos sujeitos de cultura, de história e de linguagem, brincar adquire aspectos bem mais complexos, não é mesmo? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os aspectos subjetivos do brincar, tá bom? Então, vamos lá. Ao brincar, então, relacionando agora especificamente a questão da linguagem, né? Então, deixando um pouquinho de lado a brincadeira dos bebês, porque o bebê brinca. Né? Quem tem bebê pequeno pode observar o bebezinho brincando. Ele brinca com o corpo, ele brinca com as sombras, ele brinca com os sons, ele brinca com a percepção do mundo. Aquilo o diverte, aquilo o estimula. Então o bebê brinca. Mas a partir do momento que a criança adquire linguagem, ela se torna, né, um pensamento verbal, né? É fundamental essa questão da linguagem na brincadeira, né? Na brincadeira da criança. Então, ao brincar, a criança narra a sua ação. Estabelece-se uma relação entre pensamento e linguagem. O pensamento se torna verbal e a criança começa a estabelecer relações entre o que diz e faz, entre o que faz e pensa e entre o que pensa e faz. Ficou confuso? Vou repetir. Ela começa a estabelecer relações entre, tá? O que ela diz e faz. Quer dizer, ela vai falando e vai fazendo, né? Só a criança faz isso? Não, né? Às vezes a gente também faz isso, né? Vai falando e vai fazendo, como se a fala fosse orientando a nossa ação. Agora eu tenho que botar isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora o que é mesmo, né? Quantas vezes a gente vê a pessoa fazendo listas mentais. Então, a fala vai meio que orientando a ação. A criança brinca e é muito comum ver a criança e às vezes o adulto interpreta isso assim, e ela tá brincando e tá falando sozinha. Não tá falando sozinha, né? Esse pensamento dela, que está se construindo como pensamento verbal, essa fala dela, ela vai narrando a ação. E é muito interessante que muitas vezes, à medida que ela vai fazendo, esse fazer, então existe aí, né, uma dialética, ela faz, ela fala e faz e pensa e fala. E aí vai nesse grande ciclo entre pensamento, fala e ação. Então, pensamento, fala e ação vão se organizando mutuamente na brincadeira da criança. Enquanto a criança brinca, ela vai narrando o seu desejo, né? As suas intenções. Na brincadeira, ela cria enredos, ela expressa sonhos, medos, expectativas, angústias. Na brincadeira, representa e internaliza o mundo exterior. E agora eu quero falar especificamente desse ponto e como ele é importante para a criança, né? Nós temos uma ideia de que brincar, de que a brincadeira, especialmente a brincadeira para a criança, é sempre um tempo de ócio e prazer. Que brincar é bom, brincar diverte, é divertido. A criança só quer saber de brincar, né? Como se isso fosse errado, a criança só querer saber de brincar, né? Mas brincar nem sempre é bom. Brincar, às vezes, é doloroso. Brincar, às vezes, é um sofrimento, mesmo quando a criança faz essa opção pela brincadeira, né? Brincar, às vezes, está refletindo uma angústia, uma ferida, um machucado dessa criança, né? Essa brincadeira, quantas e quantas vezes é na brincadeira que a criança expressa determinados conflitos, né? Aquela criança que de repente chega na escola e pega os bonecos, e agora? Eu vou te matar! E é um ódio, né? Você fala assim, meu Deus, né? Que brincadeira é? Será que está sendo só divertido? Será que é só ócio? Será que é só prazer?
Será que naquele momento que aquela criança está batendo um boneco no outro, ou está varejando o boneco longe, será que é prazer que ela está expressando? Muitas vezes não. Muitas vezes ela está expressando conflito, angústia, frustração, né? Então, brincar é uma necessidade de expressão dessa criança. Quando ela é privada desse espaço, ela adoece. Nós que somos adultos, geralmente encontramos na linguagem a forma de trabalhar, ou como diz os colegas da psicologia, de elaborar as nossas questões, não é mesmo? Então a gente procura, né, ou uma amiga, ou a mãe, ou o pai, ou o namorado, né, ou em caso de uma necessidade de um acompanhamento especializado, porque às vezes é necessário, quando a gente não consegue sozinhos elaborar determinados sentimentos e determinadas frustrações e determinadas dores, nós precisamos da ajuda profissional de uma pessoa que foi formada para nos auxiliar nisso, então a gente procura um psicólogo, né? Então, quando a gente geralmente busca essa conversa, seja com um amigo, seja com padre, com pastor, com psicólogo, quando a gente busca essa conversa, que a gente quer elaborar determinadas frustrações, sentimentos, a gente quer desabafar, né? A gente quer pôr para fora. Quantas expressões que nós temos assim, eu tô com isso entalado na garganta. Fica entalado, a garganta fecha, a garganta dói, a cabeça dói, né? Um sentimento tão mal resolvido, né? Uma raiva tão grande, uma angústia muito grande, um medo paralisante, e eu não consigo elaborar isso. Eu não estou conseguindo engolir, eu não estou conseguindo digerir esse sentimento, né? Então, eu não estou conseguindo metabolizar esses sentimentos, essas afeições, né? Tudo isso que está me abalando. E aí, o que eu faço? Eu falo muito, né? Você senta lá no consultório da doutora. Doutora, pelo amor de Deus, aquele meu marido ninguém merece, não. Pelo amor de Deus, que homem é aquele, pelo amor de Deus. E ele fala, ele é chato. Minha filha isso, minha filha aquilo. Ou então a minha mãe fala muito. Professora, minha mãe não me entende. E aí, né, desabafa. E nós geralmente fazemos esse processo usando a linguagem, né? Nós elaboramos isso falando, até que isso vai se esvaziando, e não faz mais sentido falar disso. Elaboramos, metabolizamos, compreendemos e podemos seguir em frente, não é isso? A criança, ela ainda não tem esses recursos, ela não consegue ainda se expressar tão facilmente pela linguagem, por isso, né, geralmente nos consultórios, né, de terapia infantil, os psicólogos usam a brincadeira e o desenho, né? Quer dizer, o desenho é uma grande forma de brincar também, né? O desenho é uma brincadeira, mas é através do jogo, é através da brincadeira, é através do desenho que eles vão ali usando esse material para mediar a conversa com a criança, porque vai ser nessa brincadeira, nesse desenho, que a criança vai começar a se expressar, a expressar as coisas que estão incomodando, que estão sentindo. Então, brincar é a forma como a criança elabora, a forma como ela vai metabolizando tudo isso que vai chegando para ela. E vamos combinar, né? É muita coisa para uma criança. Você imagina se tá, como o povo diz, se tá difícil pra gente, né? Que já tem uns anos aí de janela, que já comeu um capim, que já viveu muita coisa. Se tá difícil pra gente entender esse mundo, sobreviver a essa explosão de sentimentos, de acontecimentos, de informação. Se já tá difícil pra gente, você imagina para esse sujeitinho que tem 3 anos de mundo, 4 anos de mundo, 8 anos de mundo. O que são 8 anos nesse mundo?
né? Esse mundo tão complexo, esse mundo tão difícil, esse mundo de relações tão, nossa, complicadas. Como é que a criança vai ter recurso para elaborar tudo isso? Ela brinca. Ela brinca. E aí, nessa brincadeira, ela diz, estou me sentindo violentada, estou me sentindo afrontada, eu estou com medo, eu estou preocupada. Olha, é assim que falam comigo, olha, é assim que eu tô vendo o adulto, né? Quantas vezes a gente na escola vê a criança imitando, né? A mãe, o pai, o tio, a avó. E quantas vezes a gente vê a criança nos imitando na brincadeira, né? Caraca, cala a boca, senta, vem pro outro, já falei. E a gente fala assim, meu Deus do céu, será que eu falo assim, feito uma louca? A criança tá imitando. O jogo da imitação é uma das atividades prioritárias nesse jogo da criança. A criança imita muito. Ela imagina, imita. Imaginação e imitação, né? E através dessa imitação e imaginação é que ela vai tentando arrumar a percepção dela sobre essa maluquice que a gente chama de mundo. Ela vai tentando entender esse lugar do adulto, esse lugar do outro. Então, brincar nem sempre é só prazer. Brincar não é apenas uma atividade lúdica. Ela não é uma atividade só de prazer. Brincar é uma necessidade psicológica. Brincar é uma necessidade afetiva. Ao brincar, a criança elabora sentimentos, pensamentos e linguagem. Porque à medida que ela vai, né, brincando e falando, ela vai transformando essa ação que é brincadeira num pensamento mais estruturado, mais arrumado, e vai se entendendo, vai entendendo esses sentimentos, vai entendendo esse lugar, certo? Então, brincar do ponto de vista subjetivo na construção do humano é fundamental. Reparem também que existe uma diferença de gênero nessa questão da brincadeira, né? Meninos brincam a vida toda. Meninos nunca param de brincar, né? Pelo menos a maioria, né? A gente passa e vê às vezes, né? Aquele seu tio já marmanjo, né? Barba na cara, aquele barrigão de cerveja, e na rua soltando pipa, brigando com o moleque de 8 anos por causa de pipa, pipa, né? Ou no bar, jogando sinuca, jogando totó, jogando porrinha, na pracinha, quando velhinho, jogando dominó, jogando baralho. E mulher? Mulher brinca. Quando a gente cresce, a gente continua com nossa brincadeira de boneca, nossa casinha, não, né? Essas brincadeiras sexistas, né? Que para menino, para menina. Pois é, meninos continuam jogando bola, jogando videogame, soltando pipa, tudo que eles faziam quando era moleque, eles continuam fazendo, eles continuam brincando e muitas vezes brincam com os filhos. Meninas não, meninas crescem e vão trabalhar. A brincadeira da infância da menina vira obrigação, vira trabalho e muito trabalho. E muito trabalho. Ela não se diverte brincando de casinha. Ela não se diverte lavando roupa, lavando louça, varrendo casa, fazendo comidinha, né? Ela não se diverte, não é divertido, é obrigação, é trabalho, né? Então, a mulher vai se deixando nesse espaço da não brincadeira. São poucas as mulheres que ainda jogam alguma coisa, brincam de alguma coisa, né? Eu cresci com a minha avó brincando. A vovó adorava um jogo de ludo, jogo de víspora, que é um tipo de bingo, né? A vovó chamava de víspora. Jogava... O que mais que a vovó jogava? Bingo, ludo, vovó adorava um jogo de ludo, roubava, meu Deus do céu, como uma velha roubava. Mas enfim, né? Adorava jogar, adorava essa brincadeira. E é interessante pensar, né? Como
a mulher vai sendo privada dessas brincadeiras. E o quanto isso vai trazendo de sofrimento, né? Porque o homem realmente, ele vai ali, joga o futebol dele e bota pra fora aquela energia, aquela tensão, aquele estresse, né? E xinga os amigos, toma cerveja, faz churrasco. E aí ele teve aquele momento de brincadeira. Porque o futebol é um jogo. Ele não tá ali pra ganhar campeonato, não. Ele tá ali pra brincar. Ele tá brincando, né? Na sinuca, no bar, né? Na pracinha, jogando baralho, jogando dominó. Então, essa atividade, manter essa atividade, né? Estar com seus pares, né? Brincando, é saudável. É uma atividade saudável, que vai, na verdade, dando um conforto, né? Psíquico para quem brinca. E a pessoa que não tem esse espaço, né? Qual é o espaço? Eu costumo brincar dizendo que o lugar mais lúdico na vida da mulher é o salão de beleza, né? Porque ali, pelo menos, ela vai brincar com as cores do esmalte, vai brincar... Mas não é brincadeira, né? Não é. É um espaço de, né, de se cuidar, é um espaço anti-estresse, mas não é essencialmente brincadeira, né? Então, meninas, precisamos resgatar o lugar da brincadeira na nossa vida. Brincar mesmo, né? Brincar, de certa forma, nos ajuda a manter essa nossa saúde psíquica, né? E não enlouquecermos, tá certo? E nos ajuda, assim como ajudar a criança, nos ajuda também. Mas a criança, principalmente, porque, veja, a criança está em fase de crescimento, de desenvolvimento. Ela está chegando no mundo. Ela tem muita coisa para elaborar. Ela tem muita coisa para pensar, né? Então a gente, às vezes, idealiza o mundo da criança, achando que o mundo da criança, é o mundo do faz de conta, é tão inocente. Nada disso. Criança é muito preocupada. Criança se preocupa muito. Criança tem muita coisa para pensar. Ele está chegando no mundo. Imagina você sair daqui e chegar num planeta desconhecido onde você não conhece nada, nem ninguém. Tudo é estranho, tudo é diferente. Os cheiros, os sabores, as normas, as regras, as relações. Você tem que aprender tudo, inclusive a língua. Isso é muito estresse. Isso cansa muito. Isso é um desafio muito grande. E aí a gente acha que não, que o mundo da criança, tão lindo. Não. A criança, ela está sendo colocada, né, num lugar aonde ela está sendo desafiada o tempo todo, ela tem que aprender coisas novas o tempo todo. Ela está aprendendo a ser gente no mundo. E é um mundo difícil para a gente ser gente, viu? Não é um mundo fácil, não, tá? Principalmente quando você é criança. Então, a criança precisa sim brincar, porque é na brincadeira que ela vai elaborando tudo isso. É que ela vai pensando sobre esses grandes desafios e essas grandes questões. Por isso a criança brinca tanto sobre a violência, sobre a morte, sobre a perda, sobre o medo. Professora, por que eles só querem brincar de se bater? Presta atenção na programação da televisão. Olha da sua janela e olha o mundo que a gente está oferecendo a essa criança. Por que será? Porque ele precisa elaborar isso, ele precisa entender isso, né? Realmente, que lugar é esse? Nós vivemos numa sociedade bélica. As pessoas se agridem. Nós vivemos numa sociedade, inclusive, que a violência é glamourizada. A gente faz filme, bota trilha sonora linda, fotografia maravilhosa e a guerra vira uma coisa fantástica. Não é. Porque ao vivo e a cores tem cheiro de corpo morto, tem cheiro de sangue, tem cheiro de terra e pólvora. Mas na televisão, não. Na televisão é uma coisa heróica, uma coisa linda. Então a criança brinca, né? A criança brinca. Porque todos esses sentimentos estão atravessando ela também. Ela está sendo atravessada por tudo isso, tá certo? Ao brincar, a criança assume funções, ações, preocupações e responsabilidades muito além do que permite a sua idade. Nós já falamos sobre isso, né? Ela se permite viver coisas que ainda não são da idade dela, mas que um dia será. Então ela brinca de casinha, ela brinca de transporte, ela brinca de ir ao banco, ela brinca daquilo que é do seu cotidiano. Se for uma criança
de repente, da roça, ela vai brincar de outras coisas. Se for uma criança de uma vila de pescadores, vai brincar de outras coisas. As crianças trazem para sua brincadeira não apenas imaginação, elas trazem muito do seu cotidiano para essa brincadeira. Muito. O que só reforça aquilo que eu estava dizendo, que na brincadeira ela está elaborando não só o mundo da imaginação, mas ela está elaborando o mundo real. Ela está elaborando aquilo, pode estar elaborando na imaginação, na brincadeira, mas ela está elaborando sentimentos reais, medos reais, angústias reais, né? E pensando sobre esses comportamentos, tá? Na brincadeira, sempre estarão presentes os elementos. A imaginação, a imitação e a regra. Guarda. Na brincadeira, os elementos, imaginação, imitação e regra estarão sempre presentes. E não por falta de coincidência, quer dizer, não é à toa que esses também são elementos da cultura humana, né? A cultura humana vai se produzindo na imaginação, na imitação e na regra, né? Então a gente vai criando combinados, né? Nesse jogo, nesse grande jogo da vida, a gente vai criando combinados e a gente vai inventando, a gente vai imitando os comportamentos, daí entra a realidade cotidiana, a gente vai imitando o que a gente vê, né? Então, observe o comportamento do seu aluno, como ele brinca, como é que é o comportamento, quando ele imita, né? Quando ele imita o pai, quando ele imita o policial, quando ele imita a professora, quando ele imita a mãe. Como é que é a imitação dessa criança, gente? Quando a criança imita, ela diz tanto sobre o nosso mundo, né? Ela desvela tanto, ela revela tanto, ela denuncia tanto, né? Que mundo é esse que nós estamos oferecendo às nossas infâncias, né? Então, observe o discurso da criança brincando. Observe o comportamento da criança brincando. Aqui no meu condomínio, as crianças gostam muito de brincar de polícia e ladrão, né? No meu tempo, a gente também brincava de polícia e ladrão. Mas é muito interessante, né? Ver como a mesma brincadeira, polícia e ladrão, né? Que eu brincava quando era criança. Então, isso já se vão lá, né? 40 anos. Quando eu brincava disso, eu devia ter, né? 40 e alguns anos, né? 40 e muitos anos. Então, a mesma brincadeira, que com certeza é mais antiga ainda, né? Que são os inimigos, né? Cowboy, e o índio, e o mocinho, e o bandido, e o lá e o cá. Essa brincadeira sempre, né? Também de longa data. Mas é interessante ouvir o discurso das crianças, né? Parecia que eu estava assistindo Tropa de Elite, né? Perdeu, vagabundo! Né? Então, como é que isso vai se refletindo na criança? Como é que ela vai introjetando padrões de comportamento? Quando esse menino crescer, como é que será que ele vai se relacionar com o mundo, né? Como é que ele vai se apresentar? Então, a criança, ela denuncia, na verdade, todo o mundo que nós estamos produzindo e ela vai mostrando. E aí, na sua brincadeira, ela vai dizendo pra gente, olha, o mundo que eu tô vendo tá assim. E aí, qual é o nosso papel? Como é que nós vamos intervir nisso, né? Ora, se a criança só tem esse modelo, você se preocupa. Meu Deus, será que o modelo de masculinidade que essa criança tem é só esse? Será que esse modelo de feminilidade que a criança tem é só esse? Será que esse modelo de maternidade que a criança tem é só esse? Então, será que esses modelos adultos que a criança tem e que às vezes não são os melhores, como é que eu posso intervir? Eu não vou tirar esses modelos da vida dela, certo? Não vou, né? Porque ela vai continuar vendo a polícia invadir a casa dela com esse comportamento. Ela vai ver a mãe, vai continuar tendo o comportamento que a mãe tem, o pai. Então, como é que eu posso, do meu lugar, né? Fiz uma avaliação a partir da brincadeira, observei isso. O que eu tenho que fazer? Oferecer outros modelos.
Mostrar para a criança que existem outras possibilidades de ser e estar no mundo, né? E observo se isso que eu estou oferecendo à criança, de certa forma, está se refletindo nas suas brincadeiras. Então, quando eu conto uma história, quando eu coloco outros personagens, outras possibilidades de humanidade na vida dessa criança, convido a ela a outros comportamentos, a outras relações, eu vou observando essa transformação na própria brincadeira da criança. Ela já não brinca mais, quer dizer, ela não imita mais apenas esses personagens. Ela já tem outros personagens que ela vai imitar, os comportamentos que de repente são comportamentos mais interessantes para a criança ter como referência. Então, na verdade, nós avaliamos como é que a criança está interpretando o mundo através da brincadeira e nós, né, oferecemos a essa criança também, através da brincadeira, outros referenciais de humanidade, outros personagens, outras éticas, né? Outras éticas, outras condutas. Esse é o nosso papel, ampliar esse universo da criança para que ela compreenda que ela não precisa ficar restrita a imitação desse único personagem. Existem outros personagens que são legais e que fazem as coisas de uma maneira diferente e que de repente aquela criança se identifica e diz: eu quero ser assim, eu quero ser esse outro personagem. E aí ela começa a brincar desse outro lugar, desse outro personagem, tá certo? Como eu falava, né, na aula passada, o brincar, ele traz pra gente, dentro dessa subjetividade, aspectos que são culturais. Veja, gente, a gente separa isso, mas isso está tudo junto e misturado, tá bom? A gente só está separando para efeito didático, mas lembrando sempre que corpo, mente, afeto, tá tudo junto e misturado, tá certo? Não existe essa divisão. Tá entrelaçado, é um complexo. O entrelaçamento do ser humano é integral, tá? Mas para efeito didático a gente está dividindo. Então vamos falar um pouquinho, vou retomar os aspectos culturais da brincadeira, né? O outro é meu céu e meu inferno, né? Viver em sociedade é sempre negociar desejos. E nós, na brincadeira, sempre vamos ter essa necessidade. Lembra do que eu falei? Brincadeira, imitação, imaginação e regra. Regra é esse combinado. E é claro que isso é um aprendizado, porque eu quero que o mundo seja como eu quero que ele seja. E eu quero que as pessoas façam o que eu quero que elas façam, e não que jogar o jogo do outro. Mas muitas vezes a gente precisa aprender a jogar com o outro. Muitas vezes a gente tem que ceder e jogar o jogo do outro, né? Então isso é um aprendizado. Então quando a gente brinca, a gente compartilha com os outros sujeitos essas vivências e esses espaços, e nós vamos nos formando uma identidade social nesse coletivo. Ninguém forma identidade social sozinho, eremita no alto da montanha. A gente só forma identidade social, identidade coletiva, vivendo no coletivo, né? Então, quando a gente brinca, a gente vai desenvolvendo essa autonomia coletiva, né? Algumas crianças que não sabem brincar ficam o tempo todo: ó tia, ó tia, ó tia. Eles não conseguem, eles se resolver na brincadeira, eles mediarem a brincadeira. Minha turma de sexto, quando eu dei aula para criança de 6 anos, eu falava assim: olha só, se for para ficar me gritando de 5 minutos, a gente acaba aqui a brincadeira. Vocês vão conseguir brincar e vocês se resolverem? Se vocês não resolverem, quem vai resolver sou eu. E vocês não vão gostar da minha resolução. Aí eles começavam a se resolver sozinhos, sabe? Quando alguém falava assim: tia, o outro já via: não. Aí eu falava: algum problema aí? Eles falavam: não, tia, vamos se resolver aqui. Falei: que bom que vocês vão se resolver aqui. Porque as crianças precisam aprender a ter autonomia, né? Para resolver suas questões, para negociar e para que a brincadeira se desenvolva sem que o adulto tenha que ficar interferindo de 5 em 5 minutos, né? Então isso também precisa ser ensinado. A criança precisa ter esse espaço para desenvolver essa autonomia coletiva, aprender a se organizar coletivamente, tá certo? Bom, então, ao brincar, eu produzo regras, acordos, negociações, avaliações, leitura de mundo. Isto é fundamental, né? Quantos adultos hoje, né, sabem trabalhar em grupo,
sabem negociar os seus, sabem lidar com as suas frustrações para trabalhar coletivamente. Como é difícil, né? Eu trabalho na universidade e vejo muita gente com muita dificuldade de trabalhar em grupo. Pois é, mas quando a gente joga futebol, trabalha em grupo. Quando joga queimado, trabalha em grupo. Quando joga pique-bandeira, trabalha em grupo. Quantas brincadeiras dependem, na verdade, dessa organização coletiva, não é mesmo? Então, brincar, ele tem aspectos objetivos, que nós vamos falar mais tarde, mas ele tem aspectos subjetivos que são fundamentais para a formação do humano. Na brincadeira, eu aprendo a elaborar os meus afetos e aprendo também a ser esse sujeito social, né? Sujeito com e com o mundo, tá bom? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Tem muita informação, eu sei, esse é um curso longo que a gente está, né, condensando, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês quiserem que eu volte a algum ponto, é só deixar aí nos comentários. Deixem o joinha e compartilhem com as suas professoras, com suas amigas, né? Deem o joinha e se inscrevam no canal e compartilhem, tá bom? Um abraço e até a próxima.